Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 10 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, é quinta-feira, seguimos em data FIFA, mas assim, hoje já dá uma melhorada. Jogo de grandes seleções, inclusive jogo do Brasilzão, tá legal? E claro, eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E bora lá, 6h10 da matina, eliminatórias aqui da Copa do Mundo, a Austrália recebe a China. Time, numa boa, se a Austrália não ganhar da China, é melhor encerrar o expediente, tá certo? Enfim, a Austrália que deu duas tropeçadas, vamos dizer assim, né? A gente pega aqui a tabela de classificação, ó. Perdeu para o Bahrein em casa e empatou 0-0 com a Indonésia jogando fora. A China é a última colocada, 2 jogos, 2 derrotas. A Austrália provavelmente deve vencer essa partida. A odd para uma vitória nos 90 minutos é uma odd baixa, 1.14, talvez para complementar bilhete. Mas assim, primeiro tempo, se a Austrália começar amassando a China e tem time para isso, a gente pode pensar também na vitória da Austrália já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. E se chegar ali no final do primeiro tempo, a partida ainda está 0-0, ou vai que a Austrália está perdendo, canto asiático, canto limite, também pode ser interessante. Fechou? Dando sequência aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo, às 11 da manhã, a Jordânia recebe a Coreia do Sul. Jogo do primeiro contra o segundo colocado. Time, eu vou falar pra vocês, tudo bem, jogo do primeiro contra o segundo colocado, a Jordânia joga em casa, mas tecnicamente eu gosto mais da Coreia do Sul, tá? Olhando o race, a Jordânia em casa vem bem, 3 empates, 2 vitórias, mas a Coreia do Sul jogando fora também tem um retrospecto interessante. 3 vitórias, 1 derrota. Perdeu pra Jordânia e 1 empate. Mas assim, no histórico, o confronto é equilibrado. 1 vitória para a Jordânia, que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui 1 empate e são 2 vitórias para a Coreia do Sul. A odd da Coreia do Sul é uma odd de 1,80. Para mercado de resultados, eu vou de Coreia do Sul, empate anula, para fazer aquela duplinha. Fechou? 11 da manhã, mais uma partida aqui eliminatória de Copa do Mundo. Uzbequistão recebendo o Irã. Jogo do primeiro contra o segundo colocado, as duas seleções com 6 pontos, tá? Time, é o seguinte, a race do Uzbequistão em casa é uma race muito bonita, apenas 1 derrota. Perdeu para quem? Para o Irã. O Irã, jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, tem 9 vitórias e 1 empate. Baita retrospecto. E no histórico, dos 5 últimos jogos na casa do Uzbequistão, eu tenho 1 empate e são 4 vitórias para o Irã. Ou seja, para mercado de resultados com odd de 2.40, eu vou de dupla hipótese a favor do Irã. O Irã só não pode perder. Para mercado de finalização e chute a gol, se ele estiver em campo como titular, Taremi, atleta da seleção do Irã. Taremi. Fechou? 13 horas, qualificação Copa do Mundo, Catar recebendo o Quirguistão. Time, vamos lá. Puxando o race, o Catar em casa ganhou 3, empatou 1, só perdeu 1 partida. O Quirguistão fora, perdeu 2, empatou 2, só ganhou 1. É um visitante que oscila. E no histórico, uma partida em 2018, Catar 1-0. O Catar jogando em casa, sim, é favorito. A odd é baixa, 1.29. Talvez aqui para um bilhete duplo. Ou ao vivo, o Catar amassando
a seleção visitante, e uma odd mínima aí de 1,50, 1,60, também pode ser uma alternativa para você buscar a vitória do Catar com uma odd maior operando ao vivo. Fechou? E bora lá, 13 horas eliminatórias da Copa, Emirados Árabes Unidos versus Coreia do Norte. Emirados Árabes Unidos em casa, perdeu duas, ganhou duas, empatou outra. É uma seleção que oscila. A Coreia do Norte fora tem uma race feia. Ganhou só de Mianmar, que é uma seleção tecnicamente muito fraca. Perdeu 3 e empatou uma. No histórico, uma vitória para a Coreia do Norte, faz tempo pra caramba. E aí eu tenho aqui 1, 2, 3 vitórias pros Emirados Árabes e um empate. Time, numa boa, Emirados Árabes jogando em casa, acho sim que tem um favoritismo, tá? Odd de 1,57, Emirados Árabes Unidos, empate anula e faz aquele bilhete duplo. Fechou? 15 horas, Arábia Saudita recebendo o Japão. Time, uma coisa que me chamou a atenção, a race da Arábia Saudita em casa é uma race feia, tá? 3 empates, uma derrota e apenas uma vitória. Ou seja, em casa não tem tanta regularidade e nem tendência para vitórias. O Japão como visitante ganhou 4, só perdeu uma, é um visitante que dá trabalho. Tecnicamente eu gosto mais da seleção japonesa. Odd de 1,58, 1,57, para mercado de resultados, Japão empate anula. Mas eu vou falar para vocês, hein? Tá com um cheirinho de empate esse jogo. 15 horas, o Iraque recebendo a Palestina. Iraque em casa tem 4 vitórias, apenas uma derrota. A Palestina fora oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, um empate. No histórico, o Iraque se dá melhor. 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate. Odd do Iraque aqui pré-live, odd de 1,55, entrada mais conservadora, Iraque empate anula para duplinha. Fechou? 15h45, Nations League na área, Israel versus França. Esse jogo vai ser na Hungria, tá bom, galera? Cenário neutro aqui. Vamos lá. Os 5 últimos jogos de Israel, dentro e fora de casa, a seleção perdeu 4 partidas, só ganhou uma. Ganhou de Belarus. A França, dentro e fora de casa, ganhou 2, empatou uma, perdeu 2. Vem oscilando. Mas assim, a França, tecnicamente, é superior se comparada aí à seleção de Israel, tá? Ponto de atenção, Mbappé não joga. O comando de ataque deve ter ali o Thuram, Dembélé, tá legal? Eu até fui dar uma olhadinha, mercado de finalizações pro Dembélé, mas tá muito baixa a odd. Mais de 1,5 finalização, odd de 1,14. Ele deve chutar isso, mas a odd é muito baixa, tá? Talvez num chute no gol do Thuram, odd de 1,25, ou um chute no gol do Dembélé também pagando odd de 1,25 para uma dupla, correndo um pouquinho mais de risco aí, porque aí tem que ser no gol, né? A finalização, se ele cortar, chutar, bater no zagueiro, vai para fora, é finalização. Se for chute a gol, tem que ser uma defesa do goleiro ou efetivamente o gol, tá legal? Mas assim, voltando aqui, a França é favorita. Odd de 1,24, 1,20 para uma dupla pode ser interessante. A seleção de Israel vem numa tocada over goals e eu espero que a seleção francesa também faça uma partida com muitos gols. Tem qualidade para isso. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,16. A odd é baixa, mas para complementar um bilhete pode ser interessante. Vitória da França, partida aí para mais de 1,5 gol. Fechou? 15h45 ainda na Nations, a Itália recebe a Bélgica. Time, olha a Itália jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota. Perdeu para a Inglaterra. A Bélgica como visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, empatou 3. E no histórico, das 5 últimas partidas na Itália, a Itália venceu 1, 2, 3, uma vitória apenas da Bélgica e um empate. Ou seja, para mercado de resultados, com odd de 1,98, dá para a gente pensar em Itália empate anula, dupla hipótese a favor da Itália, tá legal? Para mercado de finalização, provavelmente o camisa 9 da Itália será o Retegui, e aí pode ser um cara interessante para finalização e chute a gol. Pelo lado belga, o Doku e o De Bruyne também são caras muito interessantes para finalização. Fechou?
Dando continuidade 15h45 na Nations, a Áustria recebe Cazaquistão. A Áustria em casa ganhou 3, perdeu 2, mercado de gols muito forte. Cazaquistão como visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu todas as partidas e mercado de gols aqui também muito forte. No histórico, 4-0 e 2-0 para a Áustria. Time em casa, obviamente que a Áustria é favorita. O problema é que a odd é baixa, 1.16. Talvez aqui para complementar bilhete. Ou, primeiro tempo, a Áustria amassando a seleção do Cazaquistão, dá para a gente explorar também a vitória da Áustria já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, 15h45, a Finlândia recebendo a Irlanda. Time, é o seguinte, a Finlândia em casa tem um cenário over gols, 2-1, 4-0, 2-1, 1-0 que sai um pouquinho, 6-0 das 5 últimas partidas. E a Irlanda fora também com característica over gols, 3-0, 1-0 que sai um pouco, 4-0, 2-0, 2-1. Tabela de probabilidade para a gente ver 2 gols nesse jogo, 85%. Se liga na odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,60. Será que é pegadinha de mercado? Eu acho que vale o risco, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,57, 1,63 e vamos para dentro com gestão. Fechou? Bora lá, 15h45 ainda na Nations, a Inglaterra recebe a Grécia. Time, aqui eu não vou nem enrolar. Olhando tecnicamente a seleção inglesa, é uma seleção superior e joga em casa. Tem tudo para ganhar. Odd de 1,30, pega essa odd e faz a duplinha. Fechou? E bora lá, 15h45, a Noruega recebendo a Eslovênia. Noruega em casa tem 3 vitórias, apenas uma derrota e um empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol vem forte. A Eslovênia fora, empatou 3, perdeu uma, só ganhou uma. No histórico, a Noruega tem ampla vantagem, tá? Um empate e 1, 2, 3, 4 vitórias para a Noruega. Lembrando que a Noruega é a seleção do Haaland. Odd de 1.60, entrada mais conservadora. Noruega empate anula e faz a duplinha. Fechou? Bora lá, 17 horas, eliminatórias na América do Sul, a Bolívia recebendo a Colômbia. Time, qual que é o problema aqui dessa partida para a Colômbia? Altitude. Mais de 4.000 metros do nível do mar, tá? A bola fica mais rápida, dificuldade de respiração, e aí os bolivianos tiram isso de letra, tá legal? Então assim, o que eu vejo aqui? Mercado de escanteios a favor da Bolívia. A Bolívia em casa tem uma média aí de 4,5 cantos por partida, então dá pra gente pensar nesse jogo para a Bolívia fazer mais de 2 escanteios, pega essa odd, complementa ou faz uma dupla e arriscando um pouquinho mais de 3 escanteios para a Bolívia na partida, tá certo? Aí vai pagar uma odd de 1,40, 1,50, depende da casa que você opera. Como a bola fica mais rápida, eles chutam de longe e aí desvia na zaga, o goleirão defende e o canto tá lá, tá certo? Então, mercado de escanteios a favor da Bolívia. Eu vou falar uma coisa para vocês. A seleção colombiana vem num baita momento, mas aqui o problema é a altitude. Odd da Bolívia, 2,75, 2,55 para a Colômbia. Numa boa, com 4.000 metros de altitude, não sei se esse jogo vai ser tão equilibrado assim. Tecnicamente, a Colômbia é bem superior, mas lá em cima pode inverter as coisas, tá? Percebam que no histórico, quando a Colômbia vence, não vence por uma diferença tão expressiva. Aqui empatou, aqui venceu por 1 gol de diferença, 1 gol de diferença, novo empate e outro empate. Ou seja, com uma odd aqui para a Bolívia de 2,75, será que um handicap asiático mais 1 para a Bolívia não é interessante? Eu gosto. Aí a Bolívia pode perder até por 1 gol de diferença, que tá tudo certo. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, a gente toma um head. Falei que tá tudo certo, na verdade, se ela perder por 1 gol de diferença, como é handicap asiático, a gente tem um reembolso. Agora, deu empate ou a Bolívia ganhou, é green na operação, tá legal? Handicap asiático mais 1, Bolívia.
18 horas, eliminatórias da América do Sul, Equador recebendo o Paraguai. Tabela de classificação aqui, o Equador é o quarto colocado, Paraguai na sétima colocação. Equador em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma partida. Paraguai fora, perdeu 3 e empatou uma, só venceu uma partida, ganhou do Panamá, um amistoso. No histórico, o Equador tem vantagem, 1, 2, 3 vitórias e são 2 empates. Para mercado de resultados, com uma odd aqui de 1,60, eu vou de Equador, empate anula para uma duplinha, tá? Pelo lado do Paraguai, para mercado de finalização e chute a gol, Enciso é o nome da fera. Fechou? 18 horas, eliminatórias da América do Sul, a Venezuela recebe a Argentina. A Argentina que lidera aqui as eliminatórias e a Venezuela vem na sexta colocação. Venezuela jogando em casa, dos 5 últimos jogos, empatou 3, ganhou 2, tem um retrospecto bacana em casa, só que assim, a Argentina, olha a Argentina, galera, fora de casa, dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota para a Colômbia. Colômbia que tá bem pra caramba, ganhou 8 e empatou uma, ou seja, a Argentina tá voando baixo. Qual que é a odd da Argentina? 1,59, a Argentina empate anula para mercado de resultados e eu vou fazer a duplinha. Fechou? 21 horas, jogo do Brasilzão na área, Chile versus Brasil. Time, é o seguinte, o Brasil não vem numa grande fase, o Vini não vai jogar, mas assim, a gente vai enfrentar um Chile que está na 9ª colocação das eliminatórias, é o vice-lanterna, fez 8 partidas até o momento, só ganhou um jogo, empatou 2 e perdeu 5. Se liga, na última partida em casa, para quem o Chile perdeu? Perdeu para Bolívia, jogando em casa. Ou seja, mesmo o Brasil não vivendo um grande momento, a gente vai pegar um Chile aqui extremamente enfraquecido, tá certo? A odd do Brasil é uma odd de 1,66. Para mercado de resultados, eu vou de Brasil empate anula para aquela duplinha. Fechado? Espero que o Brasil vença, mas serei precavido. Brasil empate anula. Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, muita atenção. Vocês pediram e eu sei que tá chegando o dia do pagode, tuxi. Vamos voltar com a promoção? Vamos voltar. R$ 69 a promoção mais maluca desse mercado. Pagou apenas uma vez, você vai ficar 1 ano dentro de todos os nossos grupos. O que significa isso? Além de você ficar no grupo VIP de futebol, que é completaço, bilhete pré-live, entrada ao vivo em gol, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais, você ainda vai ficar dentro também da Fórmula 1, UFC, NBA, temporada da NBA, ó, finalzinho de outubro tá começando, é boa pra caramba. Que mais? Grupo de bingos, odds altas que vocês tanto gostam, tem futebol de salão, tênis e muito mais. Vou deixar o link na descrição. Lembrando, pagou R$ 69 apenas uma vez, 1 ano dentro de tudo. E você pode parcelar em até 12 vezes. Dá 5 e alguma coisa por mês. Aproveita, é uma baita promoção e eu te garanto, vale muito a pena. Marco, e se eu não gostar? Você tem 7 dias para testar. Testou, não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Se gostar, vem ser feliz com a gente, tá legal? O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. E bora lá, como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Confronto entre Equador e Paraguai, Equador, empate anula. Venezuela versus Argentina, Argentina, empate anula. Chile versus Brasil, Brasil, empate anula. Se tudo der certo, odd de 1,68. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem, só tá bingueta! E como é que ficou nossa binguetinha para hoje? Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, pega leve, vai na manha, troquinho do pão, tá bom? Vamos lá! Austrália versus China, vitória da Austrália. Emirados Árabes Unidos contra a Coreia do Norte, Emirados Árabes Unidos, empate anula. Iraque versus Palestina, Iraque, empate anula.
Israel versus França, vitória da França. Itália versus Bélgica, dupla hipótese para a Itália. Áustria versus Cazaquistão, vitória da Áustria. Inglaterra versus Grécia, vitória da Inglaterra. Noruega versus Eslovênia, Noruega, empate anula. Se tudo der certo, odd de 4,50 aí na bingueta. Sorte para a bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, não esquece de deixar aquele like, fazer aquele comentário e uma coisa importante. Caso você não concorde com algum palpite, não tem nenhum problema. Apenas não faça as operações. Se fizer as operações, faça com gestão de banca e responsabilidade. Tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Forte abraço. Valeu. Fui.